parte agora. 2018. Bom, boa noite. Né? Boa noite, pessoal de casa. Aos seguidores que tem, essa semana já teve mais seguidores, estão acompanhando a página. E é isso aí, vamos iniciar então o estudo no capítulo 10, né, de João. Falando pessoal de casa, que de repente for ver o vídeo depois, até mesmo pelo YouTube, né? Inclusive eu vou falar, Cleidemir Gonçalves, o nome da página do YouTube. Aí também dá pra achar, né? E no Facebook. Nós estamos fazendo aquela sequência, estudando o Evangelho, né? De São João, a gente já começou lá no capítulo 1 e agora estamos no capítulo 10 de João. O capítulo 10 eu já vou começar a falar para vocês aqui, e até meu pessoal de casa, que é interessante também acompanhar o vídeo do capítulo anterior, 9, tá? O capítulo 10º que a gente vai estudar hoje, a gente não vai fazer um pouquinho diferente do que a gente já fez até agora, que é ler, passar versículo por versículo e explicando. Hoje a gente vai ler ele panorâmico e depois a gente vai acompanhar esses dois livros aqui, ó. Por quê? Porque só a leitura panorâmica do texto hoje já é o suficiente, e o texto ele não vai trazer tantas coisas, ele traz muita coisa, mas para a gente entender o contexto geral, a gente não pode ficar muito aqui em cima do texto, né, hoje. Então hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? A gente vai ver, assim, eu vou só dar uma pincelada sobre o contexto histórico da festa, mas eu não vou focar, porque também teria muita coisa para se falar da festa que está acontecendo naquele momento, tá? E por que eu não vou focar hoje? Porque o objetivo é a gente conseguir estudar a Bíblia inteira. É claro que a gente não sabe se a gente vai conseguir, porque é muita coisa. Mas quando a gente estudar lá em livros de Macabeu, a gente vai entender a festa de hoje. Aí quando chegar lá, o dia que chegar lá, eu falo, ó, lembra lá daquela festa, lá que a gente viu no capítulo 10 de João? É isso aqui que está acontecendo, por isso que é aquele motivo da festa. Tá? Os dois livros base é o Leitura do Evangelho segundo João, volume 2. Ela é da Edições Loyola, Bíblica Loyola. O responsável é Xavier Leon Dufour. E o Comentário Bíblico, Edições Loyola, também é a 7ª edição, que são 3 volumes. Esse aqui é o volume 3º que fala do Evangelho, né? Tá, então a gente hoje vai ficar com mais base nesses dois livros aqui. Vou postar os dois livros lá, para depois que forem ver. Então vamos lá. Eu pensei, e também hoje é importante, a gente vai ter que ler um pouquinho do Ezequiel. Tá? Ezequiel 34, mas a gente não vai ler o da Bíblia, porque como está aqui no livro, tá só os versículos mais importantes para a temática de hoje. Então assim, eu vou ler pelo que está no livro, inclusive no livro, mas aí vocês marquem para depois ler Ezequiel 34, né, na casa, tal, ler depois, que é muito importante para o que está acontecendo hoje no capítulo 10º. Vamos lá então, né, o Evangelho de João, capítulo 10. Ezequiel 34 depois. Só que a gente não vai ler o texto todo, né? Eu vou ler pelo livro, que é as partes mais relacionadas ao assunto. Tenho. Você quer? Quer? Tem aqui. Vamos lá então, começar? Então vamos fazer a leitura do Evangelho capítulo 10 de João. E depois eu já entro nos livros, já entro nas outras partes lá para a gente poder estudar todo o contexto histórico, o porquê, o motivo que os autores colocaram essa passagem e tudo mais, tá? Vamos lá, você começa, Janário, lê? Vamos lá. Capítulo 10, né? Isso. Versículo 1.
O título é Jesus é um bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chamam pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Isso. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Só dá uma baixadinha, só um pouquinho lá no som. Ok. Porque aí, senão é perigoso sobressair a voz. Só um pouquinho só. Não precisa explicar tudo, não? Aí, tá bom. Obrigado. Porque senão a voz pode sobressair o volume da voz ali no vídeo, né? Uhum. É o versículo 4. Agora vamos no 5 aqui. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieres antes de mim são ladrões e salteadores, mas ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salve-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê ao lobo e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar esta, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si. Porque com outros diziam outros: essas palavras não são de endemoniado, porque porventura um demônio abre os olhos aos cegos. E em Jerusalém havia a festa da
mostrar dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no apelo de Salomão. Rodearam-nos, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando esperar a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dizei-lo abertamente. Respondeu Jesus: já vou tenho dito, e não o credes? As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já te disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e o conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de parecer, e ninguém as arrebata da minha mão. Meu Pai que mais deu é amor, meu Pai que mais deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-lo da mão do meu Pai. Tem que continuar lendo? Quer que eu vou? Vai, continuar, já estou cansada. Então, versículo 30 aí em diante. É isso. Eu e o Pai somos um. Os judeus, outra vez, apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus então disse-lhe: eu vos mostrei inúmeras boas obras vindo do Pai. Por qual delas quereis lapidar-me? Os judeus lhe responderam: não te lapidamos por causa das tuas obras boas, mas por blasfêmia, porque, sendo apenas homem, tu se fazes Deus. Jesus respondeu: não está escrito em vossa lei? Eu disse: sois deuses? E se ela, que é a lei, os chama de deuses, aqueles a quais a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada? Aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis blasfêmias? Porque disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, credes na obra, a fim de reconhecer de uma vez que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuraram prendê-lo novamente, mas ele escapou das suas mãos. Já terminamos a leitura, mas assim, eu quero só ressaltar aqui três detalhes, né? Resumidamente, a leitura ela começa com Jesus falando que ele é a porta do aprisco ou do redil, ou da, como está aí na sua Bíblia, tá? A porta do... É bem no 1 aí. Em verdade, eu... Maninha tá pelo curral. Pelo curral. Curral, exato. Então, redil, curral, aprisco, tudo isso é o mesmo sentido, né? Ele está falando. Então, Jesus está dizendo que ele é a porta do aprisco, depois ele diz que ele é a porta das ovelhas. Ele diz que a ovelha ouve a voz, as ovelhas dele ouvem a voz dele e conhecem a voz dele, enquanto outras ovelhas, né, não conhecem. Isso aqui é muito importante para a gente pegar o foco, o fio da meada. Né? O que mais que é importante? Ele diz que ele é o bom pastor e o mercenário não é o bom pastor. E aí ele vai colocar alguns outros parênteses aí falando sobre que o mercenário foge, deixa as ovelhas e tudo mais. Ele dá a vida pelas ovelhas, isso é importantíssimo. É ele que dá a vida pelas ovelhas. Ele diz também: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Vida em abundância, né? Aqui uma outra coisa importante que ele diz nesse momento é... Que está onde agora? Que eu lembrei dela. Que ele dá a vida.
Qualquer coisa eu lembro no meio do caminho, aí que a gente vai ver. Ele é a porta, ele é bom pastor. Cadê? O porquê que isso aqui é tudo importante? Para a gente entender o contexto que está situado esse texto bíblico, tá? Vamos passar aqui para os livros. Depois a gente volta na passagem se for necessário, mas como eu disse hoje, eu acho que é mais interessante ficar nos livros. Eu vou começar por esse livro aqui, leitura do Evangelho segundo João. Por que eu falo que é importante hoje eu ficar nos livros? Porque eu já sei o que está aqui. Eu posso falar para vocês. Mas peraí, mas por que você está falando isso? Opa, peraí, eu estou falando isso dos teólogos que fizeram a teologia, que foram estudar, que foram e trouxeram isso em livros escritos. Tá? Então, assim, é para fundamentar com a base teológica o fato que a gente está estudando. O porquê? Porque esse texto ele não é um livro histórico. Tá até aqui, ó. Os estudiosos traduzem aqui por parábola, pois a passagem não é histórica. Por outro lado, não se trata de uma alegoria, né? Ou seja, é uma parábola, mas não é uma alegoria. Então, ou seja, é um fato verdadeiro, mas não é histórico. É interessante isso e é complicado, ao mesmo tempo de se entender. Essa passagem, o capítulo 10 de João, ela nem é histórica, mas ela também não é alguma coisa apocalíptica, fantasiosa, que João e os autores do livro de João tiveram. É um fato verídico que acontece, mas não é histórico. Por que não é histórico? Se é verídico. Então, aí que a gente vai Esse é um fato caminhar. verdadeiro. A gente vai caminhar para entender o porquê isso. Mas, primeira coisa, não é histórico. Esse capítulo não é histórico. Não podemos pegar e falar que isso acontecia. Agora, o que acontecia? O pastoreio das ovelhas existia, por isso que ele usa a figura de linguagem simbólica. Ele traz isso para a realidade daquele povo. Então isso existia. Aí ele vai trazer tudo isso. Ele traz a dimensão da porta, ele traz a dimensão do bom pastor, ele traz a dimensão de que ele vai dar a vida pelas ovelhas, que a gente já viu isso. Então isso já não é novidade para nós, mas ele traz toda essa dimensão. Ele fala dos ladrões que vão para roubar as ovelhas, que também tem uma dimensão, e aí a gente vai entendendo tudo isso. Mas é muito interessante hoje. Vou continuar lendo aqui, ó. Eu estou lendo alguns trechos, tá? O que eu vou ler mais mesmo, inteiro, o que está escrito é do comentário bíblico aqui. Quando ele menciona o pastor que dirige as ovelhas são suas, o narrador não quer dizer que existia vários rebanhos. Jesus ele veio para que povo? Qual povo que Jesus nasceu e ele estava no seio daquele povo? Ele tinha aquela religião. Jesus nasceu para quem? A salvação. A salvação é para todos. É para todos, mas teve que um povo primordial aonde partiu isso tudo. O povo de Israel, o povo judeu, o povo de Israel. Isso. Mas olha só que interessante. Não é que existia outros rebanhos, outros apriscos, outros redios, outros currais. Jesus ele veio do povo judeu para salvar o povo judeu. Só que a dimensão da salvação de Deus para a humanidade se ampliou, muito mais tem a amplitude. Então, quando fala isso, não é só para o povo judeu. Só que esse povo que Jesus salva não é um povo à parte do povo judeu. E já tem uma grande discussão já para a gente começar a entender a briga que a gente já viu desde o capítulo 4 até agora. A gente está vendo que os judeus estão brigando com Jesus todo momento, né? Então é para a gente entender isso. A salvação era do povo judeu, do povo de Israel somente, mas Deus é tão amoroso e misericordioso que ele quis salvar a humanidade inteira por meio do sangue do seu filho. Isso que é importante a gente saber. Então, assim, a salvação, quando um povo por aí fala de salvação, às vezes não entende isso. A gente sabe, pela fé, pelo dado de fé, que a salvação é universal para todo mundo. Mas a salvação de princípio não era universal, não era para todo mundo. Então, olha aí. O narrador quer dizer que existia vários apriscos.
Ele designa as ovelhas que, dentre as outras, aderiram à palavra de Jesus. Como dirá o versículo 29, que são as que o Pai lhe deu. Isso aqui é muito importante. É o Pai que dá a Jesus. A salvação é daqueles que aceitam, porque aceitaram porque o Pai os entregou a Jesus. Isso é importante. E os quais o cego, o ex-cego, lembra do versículo 9, do capítulo 9 que a gente viu e tal, passou a crer e tornou o seu protótipo. Qual protótipo? Daquele que começa a acreditar em Jesus. O cego era um judeu que deixou de ser cego, mas não porque ele era cego visualmente. Ele não tinha compreensão que Jesus era a salvação da humanidade. Então esse judeu que conseguiu enxergar essa dimensão, entender que Jesus é a salvação da humanidade, é o protótipo que João quer trazer para nós. Ou seja, nós temos que ser esse cego que a partir de agora começa a enxergar. Esse é o cego que aceitou Jesus. Esse é o cego do capítulo 9. Tá vendo que aceitar Jesus? Né? Vamos lá ainda, porque Cego de nascença. o cego de nascença, por quê? Por causa que ele nasceu na cultura judaica, na religião judaica, então para ele era só o judaísmo que importava. A partir desse encontro pessoal com Jesus, ele começa a ter outra dimensão. Ele enxerga a salvação num modo geral. Tá? Jesus afirmaria ser o único mediador capaz de reunificar eficazmente as ovelhas. Isso foi interpretado como algo que exigiria, por parte dos pastores da igreja, fidelidade a Jesus. Aqui também tem uma coisa muito importante que o autor desse livro, que os autores, né, porque em geral os teólogos fazem em conjunto. Os autores desse livro, eles estudaram, eles foram compreender isso no povo de Israel. E quando fala pastores da igreja aqui, não está falando pastores da igreja evangélica, pastores da igreja católica, os papas, os bispos, os padres. Não está falando de religião. Mas, enfim, todos aqueles que querem seguir Jesus têm que ser fiéis a Jesus. E é muito interessante que Jesus afirma o único mediador. Não tem outro, como eu já falei também, né? Não existe outro. Nós temos as nossas crenças. A gente acredita em santo, anjo, demônio. A gente acredita em tudo. Na pedra, no pastor lá que é ungido e que cura até AIDS. A gente acredita no sangue do cara que foi derramado, que é uma benção. A gente pode acreditar em tudo, mas isso tudo não é a mediação. A mediação é Jesus Cristo. A gente acredita em Maria, a gente pode acreditar em Allan Kardec, pode acreditar no que quiser, na água benta, na pedra abençoada, pode acreditar no que quiser. O único mediador da salvação é Jesus Cristo. Por isso que ele é a porta, por isso que ele é o pastor, por isso que ele é tudo. Jesus, ele é o alfa e o ômega, como o João diz em Apocalipse. Então Jesus, ele é o único capaz de dar salvação à humanidade. Ele não precisa de ajuda. Nós acreditamos nos auxiliares dele, mas assim, que nós colocamos isso como dado de fé para cada religião, cada fé, enfim. Mas não precisa. A partir desse momento que não precisa dessa ajuda, se o único mediador é Jesus e ele é o que salva, então não precisamos nem mesmo da religião. Religião são religiões formadas para apresentar Jesus às pessoas. A partir do momento que as pessoas deixam a cegueira e entendem Jesus, a religião não é importante. Lembra que eu falei ontem, pessoal, eu comentei e falei, a gente vai entender por que a religião deixou de existir em Jesus? Porque o judaísmo era religião antes de Jesus. A partir de Jesus, não tem mais religião. Rompeu, acabou. O judaísmo deixou de existir, surgiu outras igrejas, surgiu o povo cristão, mas o que precisa é Jesus. Ele é o mediador. E por que aqui fala dos... exigiria, né, esse Jesus ser interpretado pelos pastores da igreja com fidelidade a Jesus? Porque, olha, Jesus não diz que é a porta do aprisco, mas das ovelhas. O aprisco aqui era conhecida e entendida naquela comunidade de João, no ano 100, depois de Jesus, como sendo a igreja. Então esse redil, como que está aí mesmo que vocês leram? O curral, o aprisco, isso é a igreja.
É o movimento circular das pessoas que se unem ao redor do centro que é Jesus. Isso é o aprisco, é o curral, é o redil. Só que Jesus não é a porta do aprisco, ele é a porta das ovelhas. Então, Jesus no centro, as pessoas ao redor de Jesus, é por meio de Jesus que é a entrada da salvação. Jesus não se apresenta como mediador de pastores que virão. Olha só, ele não se apresenta como mediador dos pastores que virão. Por que eu falei isso? Porque isso aqui é de um livro de teologia da Igreja Católica, certo? Porque é a editora Loyola. Só que olha o que os autores teólogos falam. Que Jesus não apresenta mediador dos pastores que virão. E o que muito se ouviu falar durante muitos séculos? Que fora da igreja não tinha salvação. Mas mentira, não é que fora da igreja não tem salvação. Primeiramente sem Jesus não tem salvação. E aí, independente de qual religião seja. Né? Aqui, ó. O versículo 8 apresenta dificuldades. Né? Quem não são aqueles que vieram antes de mim? Jesus está falando, né? Aqueles que veio antes de mim vieram para roubar. Olha que interessante isso aqui que os autores vão discutir e chegaram no consenso. Denunciados como ladrões e bandidos, Jesus não se refere certamente aos patriarcas, profetas de Israel, a quem fez testemunhos, cujos anúncios fez lembrar, nem o precursor, que é João Batista. Então Jesus aqui não está falando dos patriarcas, não está falando dos profetas, não está falando de João Batista. Esses eles não são ladrão. Jesus não está falando deles. Por outro lado, a exclusão é radical. Para compreendê-la, convém a partir do contexto onde a porta, que é Jesus, dá acesso à vida. Jesus exclui a possibilidade de outra pessoa, além dele, conduzir alguém à vida em abundância. Esse sentido de antes de mim, nesse sentido antes de mim. Ou seja, os profetas, os patriarcas e João Batista apontaram Jesus. Mas não é Moisés, não é os patriarcas, não é nenhum outro que vai dar salvação. É sim Jesus. Então, e depois de Jesus? O Papa, o Bispo, o pastor, o isso, o aquilo. Não, ninguém. É Jesus. Seria mais ou menos assim, antigamente, lá antes de Jesus, faziam assim, ó, Jesus. Hoje nós, ó, Jesus, mas Jesus está no centro. Ele é o centro, o cerne da salvação. É isso que importa. O termo ladrão adquire verdadeiro sentido se considerarmos novamente o contexto. Não se trata aquele que rouba o seu semelhante a alguma coisa que lhe pertence. Neste texto, o que é roubado são as ovelhas. E elas pertencem ao próprio Deus. Se Jesus chamou de suas, é porque o Pai lhes deu. E o Pai e o Filho em tudo têm em comum. O ladrão aqui, ó, presta atenção nessa parte aqui que é muito importante. O ladrão aqui é ladrão de Deus. Rouba a Deus suas ovelhas. Trata-se da tentativa de usurpação. Usurpação. Então, toda vez que nós colocamos a nossa fé, a nossa crença em algo ou alguém a mais que Deus, por exemplo, nós estamos usurpando o lugar de Deus na nossa vida. Ora, Deus é o Deus ciumento. Como diz em Ezequiel, todo o livro de Ezequiel vai falar sobre o ciúme de Deus, em geral, né? Gente, por favor. E Jesus sabe bem o seu ardor pela casa do Pai que conduz à morte. Ou seja, se eu acreditar muito mais na pedra que vai tirar as energias, etc., nas plantas e tudo mais, de certo modo, não que nós deixamos de acreditar em Deus, mas nós colocamos uma força nas coisas maior e assim deixamos um pouco Deus de lado. É isso que os autores estão dizendo. Está falando a respeito do ladrão.
do ladrão. Ele usurpa a autoridade e a autonomia de Deus sobre a nossa vida. Por exemplo, lá, vou usar uma pedrinha calcular, não sei, tal. Eu estou usando exemplos que tá vindo na minha mente, tá? Porque isso aí vai tirar uma olhada, vai tal. Pode trazer coisas boas? Pode. Mas quando a gente deposita fé e esperança naquele objeto, a gente usurpa o lugar de Deus na nossa vida. Se a gente acredita mais no anjo, no santo, em alguém, a gente usurpa o lugar de Deus na nossa vida. Então, eu acredito no meu pastor porque o meu pastor da minha igreja diz verdades, eu acredito no padre porque o padre diz isso, tal. Será que a gente não usurpa um pouquinho o lugar de Deus? É isso que os autores estão dizendo. Esses são os ladrões. Então, mas o que fala que vem é o ladrão, são salteadores. Sim, porque estão roubando, estão tirando. A ideia aqui, por que eles colocaram no texto aqui ladrões, saqueadores e tudo mais? Porque antigamente, quando se andava nas caravanas, existiam os saqueadores que ficavam nas estradas. E o ladrão era aquele que quando você ia dormir, ia lá e roubava as suas ovelhas. Qual que é a figura ali que está tendo? Por isso que eu disse que ela não por isso que o texto diz aqui, né? Que ela não é uma parábola, não é um sentido histórico, ela é uma parábola não no sentido histórico, mas também não se trata de uma alegoria. Porque qual que é a dimensão que o autor usou? Alguma coisa que eles entendiam, que eles conheciam. Algo fantasioso. Fictício, fantasioso. Entendeu? Então, tipo assim, o que está falando aqui? Que existia esses fatos. Ladrões existiam, roubavam as ovelhas e tudo mais e tal. Então a ideia que teve aí de João foi trazer aquela ideia que eles conviviam para contar para eles, olha, mas no lugar de Deus não se pode pôr nada. É essa a ideia, esse princípio. Eu entendi, eu já tinha lido várias vezes essa passagem e entendia que esse que entrava, que salteava, que não entrava pela porta da frente, que salteava, eu entendia como a imagem do inimigo, né? Também pode ser compreendido dessa forma. Só que quem que é o inimigo de Deus? E as igrejas pegam isso. E quem que é o inimigo de Deus? Aquele